Oi, meu amigo e minha amiga. Vou mostrar para vocês nesse vídeo uma planta que eu ganhei, que é conhecida como costela de Adão. Bem, meus amigos, quando eu ganhei essa planta, eu não pensei duas vezes em pegar ela e trazer para casa. Só que eu vou agora sair daqui de casa e vou lá até o local mostrar para vocês aonde que foi que eu tirei a planta da pessoa que eu ganhei a muda. E antes de começar o vídeo, meus amigos, já deixem aí o seu like para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. E se você que está assistindo esse vídeo agora, se não é inscrito e nem inscrita, corra, se inscreva, serás muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no nosso canal. Então, agora vamos até lá o local aonde eu tirei a muda dessa planta aqui, ó, conhecida como costela de Adão gigante. Ela é muito linda. Meus amigos e minhas amigas, eu vim aqui até a residência da onde eu tirei aquela muda de costela de Adão que eu ganhei. Que o filho da vizinha, ele pegou e disse que eu podia tirar a muda. E como eu estava tão empolgada na hora como eu tinha ganhado, eu não pensei que eu podia ter gravado mostrando para vocês eu tirando a muda. Agora eu vim até aqui no local e vou mostrar para vocês da onde eu tirei a muda. E ela praticamente ela não ia sobreviver aonde ela estava saindo. Ela saiu de dentro da cerca e começou a sair, se expandir pela rua. Aonde eu pensei em impedir a muda e eu ganhei uma muda maior do que eu imaginava que eu poderia ganhar. Então, meus amigos, como eu falei para vocês, quando eu ganhei a muda dessa planta aqui, eu pensei em tirar daqui de dentro um pedacinho menorzinho, uma mudinha menor. Mas como seria impossível de entrar no pátio, porque a senhora não deixou a chave com o filho dela, ele mora aqui do lado. Nessa casa aqui do lado, onde está em construção. Ele disse que eu podia tirar aqui da rua essa mesa que saiu para fora. Só que olha o tamanho do galho dela. Vem daqui e vai até ali, até lá. Até lá mais ou menos onde eu cortei. Daí eu tirei só um pedaço e eu não pensei duas vezes antes de tirar. Era o meu sonho de ter essa planta. Meus amigos, aqui, na verdade, dentro do pátio, tem mais mudas dessa costela de Adão. Vocês conseguem perceber lá, ó, que tá saindo uma flor. Aquela coisinha branquinha ali, ó, é a florzinha dela. Perfeição da natureza. Tem um monte de mudas dessa planta aqui. Tá cheia. E aquela muda que eu tirei, ela tava saindo dali, ó. Ela invadiu aqui a cerca e ela saiu para fora. Nessa casa aqui, a senhora, dona dessa residência, não mora aqui. Ela tá fechada a casa. Daí, como o filho dela não tinha chave para entrar aqui no pátio para pegar uma muda menor, ele disse que eu podia tirar aquela muda ali mesmo. É onde que eu não pensei duas vezes e tirei. É muito linda essa planta. Tem um monte dela aqui, ó. Tem um monte de mudinhas. Vou mostrar aqui de perto para vocês. Foi exatamente aqui, ó. Ela pegou, ela saiu por aqui. Ela saiu para fora da cerca. E ela veio com esse tronco assim reto, ó. Chegou até aqui, ó. Exatamente nessa parte aqui, foi onde eu fiz o corte. Aqui ainda tem um monte de raízes. Eu tirei uma parte onde saiu um pouco de raiz para mim poder fazer agora o reimplante dela e ela sobreviver. Aqui tem bastante delas, como eu disse, ó. Olha que linda. Bem enraizada. E ela é daquelas gigantes. Olha que perfeição da natureza. Muito linda. Bem, meus amigos e minhas amigas, cheguei em casa. Agora o que eu vou fazer? Mostrei já o local para vocês, da onde que eu tirei a muda. Eu pedi, lembrando, meus amigos, essa muda eu pedi pro filho da vizinha se eu podia pegar a muda, né?
Ela não mora na casa, não tem ninguém morando na casa, a casa tá fechada e ela nem deixou a chave com o filho, como eu tinha dito no vídeo. Então, por isso que eu peguei essa muda aqui bem grande que estava indo para fora da cerca para a rua. Ele até achou bom tirar, porque eu acho que quem não gosta muito assim de planta, não tem conhecimento, ia até cortar e botar jogar fora, né? Então acho que foi a tempo que eu vi aquela muda saindo para fora da cerca e pedi para ele de coração. E ele disse para mim, pode pegar a muda, essa mesma que tá saindo para fora, cortar e levar. E eu não pensei duas vezes e pá, tirei e trouxe para casa, antes que ele, né, falasse não tira. E lembrando, sempre é legal pedir antes de tirar a muda dos pátios das pessoas, né? No caso, essa tá indo pra rua, mas igual eu pedi para ele, né? Porque eu gosto, se eu vejo alguma muda, se a pessoa pode me dar, eu peço, né? Eu não tiro sem pedir. Enfim, então agora eu vou fazer o reimplante dessa linda, gigante costela de Adão num balde que o meu marido pintou para mim. Lembrando que é muito bom sempre a gente estar reciclando, né? Ele reciclou um balde de tinta para mim. Ele pintou um balde que ele é de plástico, de tinta, para mim plantar a minha costela de Adão dentro. Tem furinho embaixo, tem que ser feito furinhos, ó, para drenar a água da planta, né, para escorrer a água da planta. Nunca se pode plantar uma planta, principalmente uma desse tamanho, sem ter onde drenar água. E assim, meus amigos e minhas amigas, ela vai ficar plantada aqui um tempinho, só que daqui a pouco vou ter que plantar ela no chão. Essa planta não foi feita para ser plantada em balde e nem vaso, e sim em chão. Como deu para vocês perceberem, lá na casa dessa senhora, tinha um monte pelo pátio, ela se espalha, onde é o ponto de que ela saiu até para fora da cerca, né, da tela. Então vou deixar ela aqui por enquanto, porque a raiz dela ainda tá assim, ó. A raiz dela tá esse tanto de raiz. Ela tem bastante folhas. Olha a altura da planta. Tá alcançando lá em cima da estufa. Ela tem esse tanto de raiz. Eu cortei mais um pedaço do galho. Cortei esse pedaço porque tava muito comprido. E com aquele pedação não dava para me plantar assim, ó. Que a minha intenção é plantar ela assim, dentro do balde. Ela é bem grande. Bem grandona. Essa aqui é a costela de Adão gigante. Tem a costela de Adão que elas são menorzinhas. Elas nascem mais ou menos a folha desse tamanho assim, ó. E essa aqui não, essa aqui é das que nasce grandona. Então, naquele balde ali que eu mostrei para vocês, ela não vai ficar por muito tempo. Logo eu vou ter que plantar ela no chão. Eu vou só colocar no balde para ela dar mais tempo de se enraizar mais, nascer mais raízes. E assim, como as alocáceas, ela pode sofrer agora um pouquinho, sentir um pouquinho no reimplante. Pode cair as folhas, secar e nascer novas. Eu até posso mostrar bem rapidinho para vocês que eu tenho lá nos fundos no orquidário que eu cultivo esses tipos de planta, lembrando, já aproveitando e falando. Esse tipo de planta é bom cultivar em lugar assim meio sombreado, né? Que pegue uma claridade solar, mas que não pega aquele sol pleno direto nelas, porque queima as folhas. Vocês perceberam que lá naquela casa que elas estavam lá se desenvolvendo, elas estavam debaixo de uma outra árvore que fazia bastante sombra? Pois é, elas gostam de ficar no lugar que tenha sombra, mas que tenha claridade solar indireta, não direta, pleno, mas aquela claridade, como agora que tá batendo em mim essa claridade indireta solar. E assim, substrato para esse tipo de planta, eu vou ser sincera para vocês. Não vou plantar naquele substrato que eu utilizo para todos os cactos, suculentas e plantas, que é aquele adubado para plantas, não. Eu vou utilizar aquele de pátio mesmo, que tem mistura um pouco de areia de construção, que elas adoram.
porque a minha outra lá do fundo, ela foi plantada com uma areia comum, não com terra. E ela tá linda. Ela sentiu um pouquinho no início da replante, ela caiu todas as folhas. Eu até achei que não ia se desenvolver mais, mas agora ela tá assim, ó, para tudo que é lado folha, ela tá linda. Eu vou plantar numa areia de pátio, assim. Essa areia tá misturada com um pouquinho de areia de construção. Vou plantar nessa areia mesmo aqui comum, ela, naquele balde branco. Então vai ser esse substrato que eu vou plantar. Se você quiser plantar em areia preta, na terra preta, com bem adubado, pode misturar um pouquinho nessa areia de construção aqui, de pátio também, um pouquinho de terra adubada, pode ser, mas essas plantas não têm frescura. Elas são plantas muito assim resistentes à natureza e elas, se for plantada em beira de rio ou em qualquer lugar, ela se desenvolve muito bem. Então elas não têm muita frescura de precisar muito compostagem orgânica. Só a questão mesmo é da regação dela, ela não pode sentir muito falta de água. E assim, adoro uma chuvinha, pegar uma chuvinha, ficar assim um tempo direto, elas gostam, adoro. Não é planta para ser cultivada em estufa, mas sim aberto, né, no tempo aberto, onde lá atrás, nos fundos, que eu tenho orquidário de orquídea, a minha outra, que é as conhecida como alocáceas, ela tá lá. E ela tá bem se desenvolvida lá, debaixo de uma árvore, que agora até foi podada, mas ela tá bem legal lá. E eu vou deixar essa aqui junto com aquela lá também. Se aquela lá se deu bem, essa aqui também vai se dar bem lá naquele lugarzinho. Então agora, meus amigos, é isso aí. Vou fazer o reimplante dela, então, com areia de pátio, de construção misturada, no balde. E já mostro para vocês. Amigos e minhas amigas, eu já fiz o reimplante dela. Ela é enorme, ó. As folhas é enorme e o comprimento dela também é enorme, ó. Eu coloquei um pouquinho de substrato, aquele aduboso, por cima só, porque dá uma ajudinha agora para o enraizamento dela, né? Mas se você não quiser pôr, não é necessário pôr. Pode ser só ser aquela areia mesmo comum e deu. Fiz uma regação com água, ó. Quando regar qualquer planta, esperar deixar escorrer bem lá embaixo. Se escorreu aqui embaixo a água, é porque realmente foi regado da forma certa, ela tá bem encharcada. Aqui tem uma outra folha, ó, enorme, tá caída para esse lado. Aí aqui tem duas, uma para cá, outra para lá, e para lá tem uma outra. Aqui tem essa daqui, essa linda aqui, ó. Baita folha. Essa planta aqui cresce muito, muito mesmo. Como eu disse, vou deixar ela um tempinho aqui dentro desse balde, mas ela vai ter que ser plantada no chão para se desenvolver mais. Agora eu vou mostrar para vocês o local que eu vou deixar essa planta, porque aonde já tem uma outra, que é uma alocácea, e essas plantas gostam de ficar em lugares debaixo de uma árvore, que vai ter uma sombra que pega um pouquinho de claridade solar indireta. Meus amigos e minhas amigas, eu vim até aqui nessa parte aqui do pátio, que é onde fica as minhas orquídeas, e eu também deixo essas plantas dessa espécie das holocáceas, como aquelas costela de Adão, também gosto de ficar em lugar assim, ó, onde vai ter uma árvore que vai fazer sombra um pouquinho para elas. E essa minha aqui, ó, ela foi plantada em substrato aquele, uma areia, não dizer nem que é substrato, uma areia de pátio.
E ó, essa aqui, claro, essas têm raiz mais grossas, ó. Ela tá bem enraizada. Até vou ter que tirar ela aqui desse vaso, porque ela já tá bem enraizada. E assim, e essas plantas gosto muito de ficar em lugares assim que ela vai ficar sempre com substrato, né? Onde ela tá plantada úmida. E se ela pegar muito sol, as pontinhas das folhas ficam toda queimadinha. Então o ideal é cultivar assim mesmo, no lugar da sua casa onde vai ter uma árvore para fazer sombra para elas. Então eu vou deixar aquela costela de Adão aqui do lado dessa aqui, para pegar uma sombra, e de tardezinha vem sol, agora vem um solzinho que bate aqui, e ela pega uma claridade, o necessário para ela sobreviver. Tá, meus amigos? Então, essa é a dica de cultivo desses tipos de plantas, holocáceas, costela de Adão. É sempre deixá-las num local onde elas não vão pegar aquele sol muito forte da tarde toda, mas sim deixar no lugar que vai ficar sendo protegida por uma árvore, onde vai fazer sombra para elas, e o substrato, areia sempre bem úmida. E como aqui ela fica no tempo, vai ficar numa árvore, né, debaixo de uma árvore no tempo, pode acontecer no inverno de chover demais, daí eu não rego com água, mas ficar uma semana ou duas sem chover, daí eu venho aqui e encharco bem ela até o ponto de escorrer lá por baixo a água, como eu fiz com aquela outra lá na estufa, que eu tô fazendo o reimplante dela, né, da costela de Adão. Bem, meus amigos e minhas amigas, era essa linda planta que eu ganhei, vamos dizer, uma muda gigante do meu vizinho, do meu amigo. Não esperava ganhar uma muda desse tamanho, porque ela é gigante, né? A gente pensa que ela é uma muda grande, mas ela é gigante mesmo. Estou super feliz e agradeço muito quem me presenteou em deixar eu pegar uma muda dessa planta, que era o meu sonho de ter. Eu acho muito linda. Eu adoro essas plantas bem botânicas, assim. Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. O local de onde eu tirei, de quem eu ganhei, né? A minha emoção na hora foi de tirar e nem pensei em gravar, cortando, mostrando para vocês. Mas, enfim, é de lá que eu tirei essa muda aqui do vizinho, que ele me deu de presente e deixou eu pegar. Então, o cultivo desse tipo de planta é nunca deixar em sol pleno, sempre no lugar onde ela vai pegar uma sombra de uma outra planta, né, numa árvore, vamos dizer assim, para ser maior que essa planta, só uma árvore muito grande, pois enfim, ela é bem gigante, né? A areia do pátio misturado com construção, não precisa ser um substrato muito adubado. Eu coloquei um pouquinho por cima, um substrato adubado, porque ela está em fase de enraizamento, ela vai enraizar agora. Vocês viram aquela holocácea, a holocácea lá do fundo, ela está com raiz bem grossa e já quase todo o vaso dela está em raiz. Então logo vou ter que plantar no chão, porque esse tipo de planta não foi feita para estar em vaso, mas sim no chão. Por isso que não precisa muitos cuidados assim com o substrato, com uma areia, qualquer areia pode ser. Mas se tiver ficar no lugar do seu pátio, você for lá plantar num lugar que vai pegar o sol o dia inteiro, ela não vai ficar com um aspecto bonito, ela vai ficar com as folhas tudo queimado nas pontas, não vai ficar bem verdinha, não vai ficar bem desenvolvida como estava lá no pátio da vizinha, né, da vozinha que não está morando na casa. Então, esse é o segredo para essa linda aqui, que eu tô super feliz de ter ganhado ela. E ela, para ela ficar bonita, é assim, tá num lugar assombreado e não pode deixar ela sentir muito o substrato seco. Tem que estar regando ela, gosta de uma aguinha. Não gosta de sentir muito seco o substrato. Ela é de planta de ficar assim mesmo e na natureza, onde vai pegar um monte de chuva e vai ter bastante irrigação. Se você gostou desse reimplante,
dessa muda e também as dicas que eu passei de cultivo desse tipo de planta, deixe aí já o seu like para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Compartilhe e se inscreva no canal se você que está assistindo agora esse vídeo não é inscrito e nem inscrita, se inscreva, serás muito bem-vindo e muito bem-vinda. Ah, e não se esquecendo, depois de se inscrever, tem que ativar o sininho todas. Tem que ser o toda, meus amigos e minhas amigas, porque esse sininho todas, que é o sininho certo de ativar, é o que vai levar para vocês a notificação de quando nós eu e meu esposo postarmos aqui no canal vídeos novos para vocês. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amigos e minhas amigas!